Agora vamos fazer umas perguntas aí. Bom, como que é? Bom, se apresenta, né? Fala aí seu nome e depois sua trajetória, o que você faz e a gente vai fazer umas outras perguntas no meio. Bom, eu sou o Wellington Marques, sou casado com a Camila, pai do Pedro e do Theo. Estou em Portugal desde 2018 e a minha vinda para cá foi por conta de ter quebrado empresas, desistido, frustrado. E aí eu falei, cara, eu preciso buscar algo novo, né? Preciso aprender algo novo, preciso me desafiar. E foi onde eu vim para Portugal. E confesso que foi a melhor coisa que eu fiz, que eu saí da minha zona de conforto, né? Porque lá tinha rede de apoio, tinha minhas habilidades, conhecia muita gente, tudo. Então, por mais que não estivesse bom, eu ainda estava na zona de conforto, né? E aqui não, e aqui a gente se deparou com outra realidade. Não tinha apoio, não tinha ninguém por nós, só nós e Deus mesmo. E tem que fazer dar certo, tem que pôr mais energia. Aí, o bom é que você não perde mais tempo, né? Porque você não tem o que fazer, não tem pra onde ir. E então foi bom porque foi a época que eu mais cresci, cara. Onde eu avancei, cresci como pessoa, aprendi muitas coisas novas, me submeti a muitas coisas que se eu tivesse no Brasil eu não me submeteria. Qual foi o teu maior desafio aqui em Portugal? Foi sem ter rede de apoios, né, por conta dos dois filhos e saudade dos familiares também, né? Dos pais, dos irmãos, que nós sempre fomos muito próximos, assim, de conviver, de ter momentos juntos e tudo. Então foram esses dois pontos, rede de apoio, porque não dava para a esposa trabalhar, os dois filhos, horários diferentes em escolas diferentes. Então, como é que ela saía para trabalhar? E aqui os trabalhos, a maioria era por turno, né? Na altura nós não trabalhávamos para nós, então não tinha muito o que fazer. E aí foi onde, até gerir os nossos dinheiros de forma mais saudável, nós aprendemos. Porque, beleza, agora vai trampar só um, o outro vai ter que cuidar das coisas de casa e tudo. E deu certo, cara. Vamos ganhando habilidades novas e tudo, aprendendo coisas novas e economizando. E sabe o que foi massa? Que no Brasil eu tinha empresas, tocava meus negócios, fazia, comprava, vendia imóveis, carros. Então eu sempre trabalhei para mim no Brasil, né? Desde cedo. Aí cheguei aqui e fui para a obra. É uma outra realidade. Então no Brasil, na minha zona de conforto, nunca que eu me submeteria a isso. Fazia para mim, porque gostava, era curioso e tudo, mas para sobreviver e pagar as contas, nunca que eu imaginava isso. Só que eu estipulei um prazo. Falei, cara, vou pegar meu documento, vou comprar minha casa e vou parar de trabalhar para os outros. Não sabia o que ia fazer, para onde que ia, não sabia, mas eu tinha isso muito bem definido. Aí, tinha, claro, uma coisa no coração que acabou, falava assim, era isso. Vou correr, vou colocar mais energia, só quando eu chegar aqui eu vou tomar uma decisão. E assim foi. Projetei ali para uns 3 anos para frente, isso foi em 2018, né? Projetei ali 2021, 22 ali fazer isso. E pegou a época da pandemia. Foi. Também uma época. Foi. Só que para nós foi bom demais, assim. Graças a Deus, Deus guardou e tudo. E nos favorecemos mediante a situação, sabe? Sim. Porque sobre dar a volta ali. Foi a época que eu mais produzi em questão de recursos e eu mais avancei em conquistar as coisas, sabe? E aí, passaram-se pouco tempo ali, já estava com meu documento, tinha comprado a casa. E, cara, e agora? Pra onde que eu vou? O que eu vou fazer, né? Qual é o próximo nível, o próximo passo? E eu trabalhava viajando muito e passava a semana toda fora, às vezes 15 dias, 20 dias fora. E aquilo me corroía, porque já longe da família do Brasil e longe da família aqui ainda. Eu era imigrante de país e dentro da minha casa, porque quando chegava nos domingos ia fazer a mala para a semana e já o coração já acelerava, dava aquele desespero, já gerava estresse e tudo. Até que, pronto, alcancei o objetivo e falei, cara, e agora? Para onde é que eu vou? Aí fiquei doente na época, onde não conseguia nem levantar da cama direito. Aí foi na época que eu comecei a aprender mais sobre os meus bloqueios, o que eu precisava melhorar e tudo. E eu dei um significado novo, beleza, eu não tinha tempo para estudar, agora eu não posso sair de casa, não posso trabalhar, vou aprender alguma coisa nova. Aí foi onde eu mergulhei em estudo, em conhecimento, fui ganhando habilidades novas. Aí quando eu me recuperei, já não voltei mais pro trabalho, falei, agora eu vou procurar outra coisa para fazer. Você vê, né? Eu já tinha colocado algo no meu coração, já estava definido. Veio uma situação difícil, ruim. Um desconforto que desenvolver. Foi. Aí tive que aprender a me virar com menos, né? Porque eu tinha
tinha um valor de rendimento. Aí fiquei na Segurança Social uns 6 meses, 8 meses ainda. Quase um ano, na verdade. Ia no hospital, já sabiam da situação, davam baixa. Ia no hospital, davam baixa. 30 dias, 30 dias. Foi ver, passou quase um ano. E o rendimento tinha diminuído bastante, né? Então já tinha aprendido a sobreviver com menos. Eu já tinha ali uma reservazinha e comecei a investir em conhecimento. Falei, cara, agora é que eu não volto mais mesmo. Aí fui levando ali, fui me cuidando da saúde, aprendendo mais, gerando conexões. E aí quando foi pra eu voltar, eu cheguei no pessoal lá e falei, cara, eu não quero mais, não faz sentido pra mim, obrigado, foi bênção até aqui, mas tô seguindo minha vida. Aí comecei a trabalhar em casa. Aprendi o mercado financeiro. Na pandemia foi muito bom mesmo, muita grana. E aí o pessoal falava, o Wellington não quer mais saber trabalhar, o Wellington não quer saber mais de nada. E mal sabia que eu acordava cedo. Trabalhando em casa e não viam, né? Não sabiam que eu acordava mais cedo ainda, dormia mais tarde, mas isso ninguém via só pelo fato de eu estar em casa. E foi mais que quando nós compramos a casa, na semana de mudar e fazer a escritura, deu lockdown da pandemia. Aí a gente já com receio de não poder entrar na casa, de aquele receio e tudo, aí conversamos com a pessoa, o antigo proprietário da casa, fizemos um acordo lá e ele deixou nós entrarmos para casa. Enquanto o laboratório ficava fechado, nós estávamos na casa sem pagar prestação, sem pagar aluguel. Então aquele tempo todo que teve lockdown aqui, a gente estava poupando para comprar as coisas que faltavam. Ficou assim uns 8 meses, 9 meses também. E a gente torcendo para não abrir novamente para ir levando para frente, né? Foi onde a gente levantou a grana para comprar as coisas que faltavam, alguns eletrodomésticos. E aí de lá para cá a gente foi conectando, foi conhecendo pessoas novas, desenvolvendo mais, aí fomos entrando em outros negócios e outros investimentos e agora estamos cá. Aí chegou a altura que nós viemos no Brasil para conectar com o pessoal de lá, da plataforma. Da plataforma, como que você, entrou, como você mergulhou nesse... Foi minha esposa primeiro. Ela começou a ouvir o Pablo, começou a ouvir o pessoal e tudo. Aí eu escutava umas paradas que ele falava e gerava um desconforto e eu não concordava com um monte de coisa e tal, porque mexia um pouco ali no ego, E aí aos pouquinhos foi entrando no meu coração, começou a fazer sentido e vi que o que ele falava de fato fazia sentido para mim, era uma verdade. Aí nós fomos passar férias no Brasil em 2021, aí tínhamos acabado de voltar. Aí surgiu um evento lá, eu falei, amor, eu não sei o que aconteceu, eu senti vontade de ir. Aí a esposa já foi lá e vai, deixa eu ver, já vou ver as passagens, Não deu nem tempo de pensar, né? Aí, se calhar deixa pra depois, não vamos agora e tal. Aí ela falou, não, já vamos comprar as passagens. Aí eu fui na palestra, conectei com o pessoal lá, fiz amizade, aí eles iam fazer uma tour em Balneário de Camboriú, Curitiba, São José, e foram descendo ali. E aí me chamaram pra ir junto, aí fiz amizades, falei em alguns eventos lá junto com o pessoal e tudo. Aí comecei a fazer negócios com o pessoal depois, né? E aí fui gerando valor, fazendo negócio, andando junto, sempre, mesmo aqui sempre em contato. Aí quando o Thiago veio pra cá, o pessoal falou, tem um Wellington lá que mora lá, já conheço, já anda com nós e tal. Aí foi onde eu conectei com o Thiago aqui em Portugal. Aí eu falei, agora já não preciso ir tantas vezes pro Brasil, né? Eu já tá do lado, mesmo assim, nós morávamos na Figueira e vinha pra cá toda semana, né? 210 quilômetros. Aí foi fazendo sentido, fui sentindo paz no coração e decidi mudar aqui pra cá. E a tua maior transformação, você fala assim, isso foi o que mudou mesmo aquilo que eu tinha ideia que eu era e depois disso... Foi aprender a fazer network. Pelas pancadas da vida e por tudo que já tinha passado no Brasil e tudo, eu me fechei muito, sabe? Mas não, é meu mundo, é minha família, minhas coisas, acabou e vou cuidar só dos meus aqui, não quero me conectar com ninguém. E foi assim alguns anos de quando eu cheguei aqui em Portugal. É quando eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente, comecei a ver que se de fato eu quisesse crescer, eu precisava me conectar com pessoas. Aí eu lembro de uma frase que eu ouvi, né? Para uma pessoa ser arrogante, ela precisa de outra pessoa. Até para uma pessoa ser arrogante, ela precisa de outra pessoa. Imagine para crescer, para expandir, para se conectar, para entrar no exponencial.
E aí foi onde explodiu a cabeça e eu comecei a buscar estar em lugares que tinha pessoas que pensavam e agiam de forma diferente e comecei a me conectar de verdade, que às vezes eu ia, Tava lá, mas pegava só o conteúdo que era dito ali, observava, anotava e ia embora. Não trocava telefone com ninguém, não me conectava com ninguém e ia embora. E aí, quando eu entendi sobre isso, aí comecei a me conectar, trocar telefone e tudo, e aí as coisas começaram a mudar, os resultados mudaram, a sorte começar a mudar. A sorte começa a mudar. Então acredito que uma das maiores chaves foi essa de conexões, de aprender a se conectar de verdade com as pessoas, sabe? Aí depois vai várias outras, né? A gente fala do que sentiu o cheiro do porão, eu fui aprendendo um pouco mais sobre isso. Fui andando com o Tiago, com o pessoal aqui, só aguçou mais isso, sabe? E aí ficou muito mais fácil e mais leve. Fiquei mais assertivo em selecionar as pessoas que estariam à minha volta, né? O que eu me colocaria em volta delas. Salvo-se algumas exceções aí, que às vezes escapam uns aí que... Entra meio de clandestino. Entra de clandestino e fica aí. A gente vai fazer aqui um pouco do tupete e vai abaixar aqui, não vai ficar aquele bico pra cá. E aí aqui tipo, vai pentear um pouco pro lado e um pouco pra cima. Que aí vai ganhar um pouco já de volume. E aqui fica mais pro lado, um pouco mais natural também. Pergunta crucial. O que você deixaria como mensagem para as pessoas alcançar o próximo nível, para sair da zona de conforto, como você teve que sair? Você tem como deixar essa mensagem aí? O primeiro ponto é se colocar em desafio todos os dias, né? Igual a nossa vinda para cá foi entrar num desafio. Não desconheci, sem saber como que ia ser, o que ia ser ou se ia ser. Esse foi um desafio. Depois estipular um prazo e algumas projeções ali e ter que tomar uma decisão sem ter certeza de nada foi outro desafio, mas só que tudo isso foi me levando para um crescimento, me tirando da zona de conforto que eu estava e me levando para o crescimento, né? Porque às vezes não adianta você ter o conhecimento, você estar no lugar com pessoas que estão avançando e crescendo e não se colocar em desafios, né? Tem muitas pessoas, mas o meu network é bom, o meu nível de conhecimento, de clareza, instrução é bom e os meus resultados não são. Por quê? Porque não se coloca em desafio. Às vezes tem aquele cara que estudou lá 10 anos, 15 anos, tem um salário razoável e vê amigos que estudou bem menos que ele ou que fluiu e prospera muito mais do que ele. Mas por quê? Porque o cara não tem medo de arriscar, não tem medo de se colocar em desafios, né? Claro, com prudência e tudo, mas a gente tem que se colocar em desafios. É fazer um triatlo, é mudar de país, é mudar de emprego, é sair do trabalhador por conta de outro e começar a empreender. Tudo isso são desafios, né? E na vida a gente só cresce mediante os desafios. Você pode ver que mesmo na Bíblia só houve milagres mediante aos desafios. Né? Não vinha, tô esperando a benção aqui, tá tudo tranquilo e a benção veio. Não, amigo. Às vezes as pessoas querem uma vida tranquila, que é isso, mas na tranquilidade não experimenta de nada, né? Caminhar com Cristo é se colocar em desafio, amigo. Você não tem certeza de nada, entende? Mas crê na salvação, crê no Deus vivo e vai por aquilo que os nossos olhos não veem. Então, se os meus olhos não veem e eu não tenho certeza de nada, eu estou me colocando em desafio, né? Uma coisa que eu entendi, então, é que você também sempre teve essa paz, sempre teve essa... Eu tô num caminho e eu tô fazendo uma coisa que eu sei que é onde que eu quero chegar. Sim, sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Eu sempre fazia algumas perguntas para mim mesmo, né? Tô colocando em risco a minha família, a insanidade da minha família? Não estou. Tô quebrando princípios do Criador? Não estou. Estou pisando em cima de alguém ou desmerecendo as outras pessoas? Não estou. Então, amigo, é sem medo de ser feliz. Às vezes demorava um pouco para tomar a decisão, mas quando eu tomava, amigo, poderia dar o problema que fosse. Eu ia embora e não estava nem aí com nada. E outra, para quem é casado, sempre fazer as coisas em concordância com a esposa, né? Porque se lá na frente tudo é errado, não tem essa, eu te falei, eu te avisei, né? Então não tem essa acusação, né? Então se der certo foi os dois, se der errado, ou se aprendeu, ou ficou só a experiência, foi os dois também. O mérito é para os dois, né? Então se colocar em desafios, agir em concordância com a esposa, para
para quem é casado e ir sem medo de ser feliz, né? E se questionar, se fazer pergunta, por que é que eu estou fazendo isso? Aonde eu quero chegar com isso? Sentiu paz no coração, amigo? Vai embora, mete marcha sem medo de ser feliz. E mesmo que o resultado às vezes não tá ali na porta. Sim, quando eu saí do trabalhador por conta de outro, eu fiquei uns 2 meses trabalhando para mim em casa e tudo, ali no digital, mercado financeiro, essas coisas. Com 2, 3 meses eu bateu o medo. Eu fui, arrumei um trabalho numa fábrica, a pessoa que me entrevistou falou, eu vou te contratar porque eu gostei de você, mas eu sei que você não vai ficar muito tempo aqui. Ela mesmo falou, eu vou te contratar porque eu gostei de você, mas... Ela ainda perguntou, por que é que você está vindo para esse trabalho, para essa empresa? Ela perguntou. Eu preciso, né? Eu preciso me orientar, tenho filho e tal. Eu sei que você não vai ficar. E foi dito e feito. Eu não fiquei uma semana lá e falei, cara, isso aqui já não é mais pra mim. Foi outra decisão que eu tomei, foi outro desafio que eu entrei. Por quê? Eu estava acostumado a ter um salário todo mês. Quando eu fui trabalhar pra mim, eu tinha mês que eu tirava muito mais, só que tinha mês que era muito apertado. E aí tinha aquela pressão e a segurança. Aí eu bati o desespero, fui lá, acho que no 3º, 4º mês, arrumei um trabalho na empresa perto de casa, pensei, vou entrar, acho que eu entrava à tarde, saía à noitezinha, eu consigo trabalhar com as minhas coisas de manhã e quando eu chegar ainda faço mais alguma coisa. Só quando eu me vi trancado dentro da empresa, tendo que dar satisfação para outras pessoas, fazendo uma coisa que eu não gosto, não queria estar fazendo. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava, o que eu estou fazendo aqui? E aí houve uma situação lá que eu não sabia o que era para fazer, e pedi instrução, me deram instrução de forma errada. Aí chegou o engenheiro lá e falou, não sabe fazer, não sei o que, tem que prestar atenção, esta merda tá tudo errado, e aquela coisa toda, né? Uhum. Aí eu fui explicar e falou, não quero ouvir. E se não sei o que, se for continuar falando, eu vou te pôr pra fora. Eu falei, amigo, vai precisar não, pode deixar que eu tô indo embora. Então até usei aquela energia negativa que veio, ruim, usei o meu benefício, fui embora. Meti o pé aí, em concordância de novo. Cheguei no carro, liguei pra esposa e falei, amor, se eu sair fora, chutar esse trabalho aqui, o que você pensa? Você sente paz no coração? Eu tô com você, vamos embora. Falei, amiga, então tô no caminho certo, tá bom, tô chegando em casa, já estava fora. Já mesmo, tá né? Conversado. É. Só precisava dessa informação, porque já estava a decisão tomada. E aí foi outra decisão que eu tomei. Só que aí eu voltei colocando mais energia, mais pressão, aprendendo mais e foi onde o jogo mudou. Você vai fazer a barba também? Vamos. Então esse seriam os 2 insights, né? E o terceiro é buscar conhecimento e conexão com outras pessoas. Porque aquilo que a gente sabe já nos trouxe até aqui. Já nos deu os resultados que nós temos, né? Na ponta da cadeira, mais um pouco. Precisa mais um pouco para frente. Então eu preciso aprender coisas novas, conectar com pessoas novas, que é para ter resultados diferentes, né? E se fizer esses 3 passos aí, não tem como não crescer, sabe? E outra, não parar mediante as dificuldades, né, os desafios. Eu já estava falando, você está se colocando em desafios, então vai vir guerra mesmo, vai vir situação para querer paralisar, vai vir desânimo, vai vir medo. Já não sentiu paz no coração, já não tem uma direção, vai embora. Sabendo onde quer chegar. Quando eu decidi sair do trabalhador por conta de outro, eu não sabia o que eu ia fazer, aonde que ia ser, como que ia ser, eu não sabia. Mas eu já tinha isso definido, já estava muito claro para mim. E quando eu tomei essa decisão, as coisas começaram a acontecer. Tchauzinho, né? Dá um tchauzinho aí, ô Vazinho. Então é isso, e tomar essas decisões aí não tem como não crescer. O ambiente,
tá junto com a esposa, né? Tá junto. Sim, ter concordância. Se colocar em desafio, né? Tem que colocar em desafio todos os dias. Todos os dias. Por isso que a gente quer, igual os meninos estão ali, estão brincando com o cubo mágico ali, cada um do seu jeito, com as suas... Desde pequeno, muitos achavam que era um monstro, que aquilo não se... Eu pensava que não dava pra completar aquilo, mas hoje a gente já vê e fala, não, cara, não é coisa do outro mundo. É coisa de outro mundo. É desafio bobo, mas cada um tem o seu nível de desafio. Às vezes o que é desafio pra mim e pra outro pode ser uma besteira, né? Sim. Mas basicamente é isso, se colocar em desafio todos os dias, estar em concordância com a esposa e se conectar com pessoas novas, lugares novos e investir em conhecimento. Aprender coisas novas também, né? É isso aí. Tá bom? Valeu, mano. Obrigado aí. Nada. Arrebenta aí. E obrigado. o cabelo? Top demais, como sempre, mano. Fechou, valeu. Fechou, valeu.